Olá, pessoas. Eu sou a Daniele Selva. Bem-vindos ao programa Bate-Papo de Carreira, que traz histórias reais, aprendizados com quem faz a diferença. E hoje estamos com o nosso convidado, Jefferson Cascais. O Jefferson é gestor comercial, com experiência em equipe de vendas, liderança e relacionamento com o mercado. Bem-vindo, Jefferson. Boa tarde, Tudo bem? tudo. Jefferson, a gente quer saber um pouquinho mais da sua trajetória. Como você começou na área comercial e o que te motivou a seguir a carreira em gestão? Vamos lá. Foi muito assim. Eu não estava acostumado com essa área, né? Foi uma novidade para mim. Eu vim de uma outra formação, Sim. que é totalmente diferente do que eu sigo hoje. Uhum. E acabou que me encontrei nesse setor de vendas e corretagem e não consegui mais largar. Até hoje, é isso que eu defini para minha vida. E espero que seja isso pro resto da minha vida. Mas também se mudar, né? Se mudar, Não tem a vida problema. da gente é uma constante Isso aí. mudança, né? A gente consegue direcionar para outros meios e tudo Sim. mais. E que aprendizado da sua trajetória você considera mais marcante até hoje? Sempre tem uma novidade, né? Todo que a gente trabalha com pessoas, com conquistas, então acaba sempre tendo um aprendizado em cada conquista. Trazer o benefício da casa própria para uma pessoa, a gente acaba cada venda trazendo um pouquinho de aprendizado, né? Cada Sim. venda é diferente uma da outra e todas elas traz um pouquinho de aprendizado para cada uma, para cada venda que eu faço. Acredito que o mais importante é quando a gente executa a venda, né? A Sim. gente acaba agregando um valor para a pessoa e para a gente também, porque mais A marcante é a trajetória. conquista do ser humano, né? É trazer aquilo que a pessoa tanto almeja. Sim. Então, isso marca a gente de uma certa forma, uma forma muito gratificante. Uhum. Isso agrega para nossa profissão e cada venda que eu realizo, aquilo me marca de certa forma. Cada uma é de uma forma, cada um de um jeito, mas todas elas traz uma coisa marcante. Porque carrega um sonho, né, Sim, sim. Jefferson? O sonho da casa própria. Porque hoje o mundo em que a gente vive, né? Então, assim, conquistar uma casa própria, né? Sair do aluguel, isso eu acho que é uma conquista muito grande, né? Então, você, por fazer parte, né, desse mundo, então, realmente, com certeza, você deve se sentir muito bem, Sim, né, com isso, de estar realizando o sonho sim. de uma pessoa, né? Então, é muito legal isso. Então, Jefferson, continuando, vamos lá. Como você define o perfil ideal para compor uma equipe de vendas de alta performance? Vamos lá. Um corretor dedicado é muito importante uma equipe de alta performance, Sim, tá? Porque a gente está em constante aprendizado, a gente sempre tem uma regra nova, sempre tem uma mudança assim de última hora e é muito importante um corretor dedicado. E a gente acaba trazendo sempre informações e que esteja sempre buscando informações. Porque não adianta aquela pessoa que só quer chegar lá, quer que as coisas aconteçam sem poder se movimentar, sem fazer nada. Então é uma pessoa que esteja buscando, uma pessoa que esteja sempre conseguindo. Vamos dizer, a palavra me fugiu agora. É uma pessoa que está sempre buscando uma melhoria, sempre buscando um aprendizado, sempre buscando agregar valores para poder estar passando para o cliente também, porque grande parte do que a gente aprende é o que a gente tem que passar para o cliente. sim, E a gente também tem que saber cada ponto, o que passa, o que não pode ser falado agora, nesse momento, mas tem que ser falado no momento mais à frente. Então, é muito importante uma pessoa que tenha uma certa constância para poder estar trazendo sempre novas informações, novas formas de lidar com pessoas, que a gente trabalha o tempo todo com pessoas. sim. E eu acho que o mais importante disso tudo é uma pessoa dedicada. Se a pessoa não tiver dedicação, ela não consegue ficar nesse ramo.
que esse ramo é um ramo de constante aprendizado, é um ramo bem... Não é fácil de lidar, não. Sim, As eu pessoas imagino. acham que é fácil a venda, mas não é Não, simples, não. não. E assim, você acha também que a parte do atendimento humanizado, né? Uhum. Você acha que também É muito é muito importante, com importante, né? certeza. Porque hoje em dia, com a tecnologia, a gente Sim. acaba perdendo um pouco disso, Isso, a né? gente fica um pouco robotizado, né? Sim, Porque hoje em dia a tecnologia está tão avançada que a gente esquece, exato. né, o fator humano, Com né? certeza, isso é Então, muito assim, importante. isso. Então, tudo bem, vamos lá, vamos continuar. É, Quais são suas principais práticas para motivar o time e manter o foco nas metas? As principais práticas para motivar o time. Isso. É, o aprendizado, como eu falei, que é muito importante, porque o corretor que não entende o que ele faz, ele acaba se desmotivando. Agora, um corretor que domina o que ele faz, vai estar sempre motivado porque ele domina o que ele está Uhum. podendo falar para o cliente e tudo mais. Sim, Se ele não aprende o que ele faz, ele acaba ficando desmotivado sim. e não entende qual é a forma exata de trabalhar. E quando a gente trabalha com vendas, de certa forma, a gente tem que estar. Porque a gente sabe que a venda ela oscila. Nem Uhum. sempre está um momento bom para venda. Então a gente tem que estar sempre equilibrando com formas de direcionamento para a Uhum. equipe, esse empreendimento aqui não está legal, vamos direcionar para um outro empreendimento. Esse empreendimento está melhor para fazer um certo tipo de trabalho. Então, meu papel acaba sendo meio que direcionar, não só motivar, mas direcionar para poder fazer com que o potencial dele nesse empreendimento que não está tão bom passe para um empreendimento que fique melhor. Uhum. Então, acaba meio que eu direcionando eles e motivando também, porque eu tenho que estar o tempo todo incentivando, mostrando que dá, que acontece dessa forma, que dessa forma que é melhor. Então, o meu trabalho em si é 90% motivação. Então, eu tenho que estar sempre fazendo com que o corretor se Uhum. anime, sempre fazendo perguntas sobre o trabalho para poder direcionar de uma forma correta, porque às vezes um não de um cliente acaba trazendo um certo desânimo, né? A motivação do cliente, do corretor acaba indo lá para baixo. E o nosso trabalho totalmente, praticamente 90% é isso. Sim, Eu preciso que o corretor esteja feliz e animado para ele passar isso para o cliente também. A sim. pessoa que está comprando, ela quer entender, ela quer saber. E se esse corretor ele não tiver motivado, ele acaba não Uhum. passando o que ele tem que passar. Então, esse meu papel é meio que trazer ele para o jogo Hum. quando ele estiver fugindo do. Trazer de volta. Isso aí. Então é importante que o corretor saiba o que ele está fazendo e que ele esteja Uhum. sempre motivado para poder estar trazendo para o cliente para a mesa. Porque nem sempre a gente acaba trazendo o cliente, porque às vezes a gente lida com o cliente pela internet. E se eu não estiver bem, eu não consigo trazer o cliente para cá. O Uhum. cliente parece que sente que a gente não está num É a momento bom. confiança, né? Tem que passar uma Exatamente. certa confiança. Entendi. Então vamos lá. É, Que tipo de informação de mercado você considera essencial para definir metas e campanhas? Formação de Isso. Existem várias informações que são importantes no mercado, né? Então, informações da concorrência na região, Uhum. tá? Que eu acho muito importante a gente saber como que está a concorrência no local, a qual a gente está com um empreendimento novo, e também o próprio direcionamento que a empresa dá referente aos produtos que a gente tem como concorrência. Então, essas informações são muito importantes para a gente poder direcionar o time. Uhum. Passar de forma correta, fazer uma logística do nosso trabalho, direcionando cada equipe para cada região, ou fazer um trabalho de rua também, que às vezes a gente acaba fazendo um trabalho Uhum. de rua, não só um trabalho de internet, de telefone, nada disso. A gente acaba fazendo um pouco de cada coisa, porque quem trabalha com venda, a gente acaba trazendo diversas formas de trabalho para poder
trazer o cliente para a É porque mesa. o contato humano também é muito importante, Acho que é o mais né? É o mais importante, importante. sim, porque as pessoas às vezes a gente conversa pelo Não é a telefone. mesma coisa, né? Exatamente. É aquilo que a gente estava falando, né? Então, a tecnologia acaba um pouco atrapalhando essa parte do fator humano, né? Mas a gente ainda precisa A gente necessita, na ter verdade. esse contato humano para poder, né, as pessoas passar confiança para as Com certeza, pessoas, é o né? principal. Por isso que eu sempre tento trazer o cliente para a mesa, para o stand, Isso, para poder estar sim. conversando com ele cara a cara e Olho no olho, mostrando. e passar a confiança do Isso. empreendimento. Então, vamos lá. Você já precisou revisar uma estratégia comercial em meio a uma mudança de mercado? E como foi essa adaptação? Na verdade, a gente acaba revisando sempre, né? É constante isso para a gente no setor comercial. A gente tem que estar sempre mudando, porque a gente lida com seres humanos e também a gente lida com o mercado. O Sim, mercado ele muda. sim. Então, toda mudança que tem o mercado, a gente tem que estar mudando a estratégia, Uhum, revendo o que a gente está fazendo, ver se a gente está fazendo alguma coisa de errado, direcionando da forma correta. Então, o nosso trabalho é meio que constante isso. Isso é uma coisa normal do nosso trabalho. A gente tem que estar sempre mudando. A gente é a mudança em pessoa. sim. E como é, né, passar por essa adaptação? É muito estresse? É um estresse diário. Sim. Não é um estresse, não é fácil, não. É uma profissão muito boa, é uma profissão que eu escolhi para minha vida. Mas não é qualquer pessoa que Consegue. consegue, não. Então, a gente tem que se policiar muito nisso, Uhum, porque a gente vai ter bastante dificuldade. Às vezes, a gente vai ter algumas coisas que faz o nosso trabalho. A gente tem que mudar tudo que a gente estava fazendo. A gente estava com planejamento naquilo ali, e de uma última hora mudou um valor aqui. E esse valor já não atende aquela região. Então, eu já tenho que mudar meu foco para outro projeto, outro produto, porque eu já entendo que aquilo ali não vai ser o que eu quero. Eu prefiro esse aqui que já se adequa melhor ao que eu quero. Então, eu tenho que estar sempre com essa mudança aqui na mente para uhum, poder fazer acontecer na hora certa. Então, a gente muda sempre. A constância é muito grande de mudanças o tempo uhum. todo. Entendi. E como você garante uma experiência positiva para o cliente durante e depois da venda? Durante e depois. Eu tento ser o mais claro possível. Eu tento passar todos os detalhes e eu sempre gosto de estar próximo ao cliente. Eu não gosto de fazer aquela venda e deixar o cliente largado. Uhum, Eu sempre pergunto se está tudo bem. Eu gosto de fazer um pessoal com cada cliente. Eu gosto de sempre ter uma pasta com todas as informações daquele cliente para quando eu estiver conversando com ele já saber o que eu tenho que falar com ele sobre o que eu estou falando, uhum. até para entender melhor. Então, ter mais propriedade no que eu falo com aquele cliente. E acaba que 90% dos clientes, como é um sonho que a gente está realizando, aquele cliente ele acaba às vezes sendo nosso amigo Uhum. e se tornando nosso amigo. Então, eu gosto de manter um contato durante e, sem dúvida, um contato posterior. Por quê? Porque às vezes a gente se esbarra numa dificuldade, num pós-venda, às vezes é uma coisa tão simples de resolver, eu preciso de um boleto e não estou conseguindo resolver aqui. E a gente, como já entende o trabalho, a gente consegue direcionar ele da melhor forma. E é uma coisa tão simples que a gente acaba agregando valor ao nosso trabalho, entendeu? E o pós-venda eu acho que é, assim, importante, porque às vezes você até fideliza, né, aquele Sim, cliente. e ele indica Então, para isso, ele outros. compra um imóvel com você e, ó, não, compra lá naquele Sim, lugar, porque sim, com o Jefferson, né, eu gostei do Jefferson, o Jefferson é uma pessoa legal e acompanha a gente na uhum. venda, na pós-venda, Isso é e eu acho importante. que isso é uma... Tem gerentes que não se importam, tem Hum, gerentes que se importam. Eu sou o que se me importa. E acaba trazendo outros clientes, sim. acaba o mesmo cliente comprando outros E isso empreendimentos, fideliza, com né? certeza. Fideliza o cliente. Que tipo de relacionamento você busca construir com corretores, investidores e parceiros? O que tipo de relacionamento? Isso. Ou como eu falei anteriormente, eu gosto de manter o relacionamento mais próximo possível. Eu tento trazer ele sempre para perto, porque acaba acontecendo isso, de Uhum, ele estar sempre quando ele for buscar um imóvel, ele lembra de mim.
entendeu? Então, eu prefiro estar o mais próximo possível. Ah, tem gente que fala, eu não gosto de estar muito próximo porque acaba me dando trabalho extra. Mas se você não tem um objetivo e se você não quiser trabalhar, então não é melhor você nem trabalhar nessa área. Se você quer e se dedicar e você fazer as coisas acontecerem, trazer para perto de você, você tem um resultado muito maior, entendeu? Então eu prefiro trazer ele sempre para perto. Eu gosto disso, eu gosto de lidar com as pessoas, não é só vender e acabou. Eu gosto de vender, de trabalhar aquele cliente, tentar fazer o máximo para poder o cliente lembrar de mim, me trazer outros clientes e até mesmo comprar novamente comigo. E o relacionamento com os corretores, né? Ali com a equipe. Lá na minha equipe as pessoas me falam que eu sou o paizão, né? Aham. Então já dá para entender mais ou menos Sim. como é que deve ser. Eu sempre sou muito amigo, é óbvio que o pai também tem que saber cobrar, É. né? Então tem um momento de proximidade, tem um momento de cobrança, mas eu tento ser a pessoa mais justa possível, não só para um, para todos. Eu não gosto de, esse aqui é meu melhor corretor, vou fazer mais por ele, não. Eu gosto de tratar todo mundo como igual, Uhum. porém, eu gosto de priorizar, obviamente, a pessoa que se dedica mais, ela tem que Sim. ter um retorno Isso. maior. Isso. Porém, eu Isso. gosto de frisar para todos da minha equipe que ele está tendo um retorno maior porque ele está se dedicando mais. Uhum. Não porque eu gosto mais Que dele. é fruto do trabalho Isso, dele. exatamente. Então a gente tem que estar. Eu tento trazer para como se fosse um relacionamento. Uhum. Então, quanto melhor esse relacionamento, melhor frutos ele vai me gerar. Entendeu? Eu tento fazer dessa forma. Legal, Jefferson. Assim, é o que eu sempre falo, né? Eu acho que a mudança de mentalidade tem que vir da liderança, Perfeito. né? Não adianta eu cobrar um posicionamento do funcionário se a minha liderança, né, não é humanizada. Com Então, parabéns, né, por isso, porque é difícil a gente achar líderes, né, que certeza. mudam essa mentalidade. E eu acho uma qualidade muito legal. Então vamos continuar aqui. Tem alguma negociação marcante que te ensinou algo importante sobre lidar com pessoas? Eu tenho uma negociação que durou 6 anos. Porque ela foi importante porque eu, eu já ouvi gestores falando que às vezes a gente tem que saber o momento de desistir do cliente. Sim. E eu já também ouvi de gestores que a gente tem que entender o Uhum. cliente e não desistir dele, porque às vezes ele pode e ele acha que não pode. E esse caso foi muito específico, porque a cliente queria bastante, é uma pessoa que a gente se identificou muito, as coisas muito parecidas com a minha vida lá fora. E eu não desisti dessa cliente. Então, acabou que eu fiquei foi um processo, né? Uhum. Anos se passaram, a gente sempre foi mantendo contato, atualizando como é que estava a vida financeira do cliente. E acabou que a cliente se formou, a cliente melhorou o salário, a cliente conseguiu comprar o que ela queria e hoje ela é minha amiga. Mas não foi porque eu fiz isso, foi porque a gente conquistou juntos um sonho que era dela e acabou trazendo aquilo para minha vida. Então isso foi muito marcante para mim, isso foi muito importante para mim. E eu também aprendi a que nem tudo a gente tem que abrir mão. A gente Uhum. pode sim conquistar da forma que o cliente deseja, mas também tem que saber trabalhar. Isso foi uma prática e um aprendizado para o resto da minha vida. Eu vou levar isso para minha vida. Foi bem bacana. Ter a resiliência, né, Sim, Jefferson? Porque às vezes a pessoa também não está num bom momento. Ela até quer aquele sonho, realizar aquele sonho, mas alguma coisa na vida não dá certo e ela tem que adiar aquele sonho, né? Então, assim, você teve a resiliência também de esperar o momento dela, né? E eu acho isso muito legal, muito bacana a gente ter resiliência, né? Porque nem tudo na vida às vezes sai como a gente é quer, verdade. né? Então é assim com os clientes também, né? Então vamos continuar. É. Qual é o seu papel principal no planejamento e execução de um lançamento de empreendimento? Como eu trabalho numa construtora que ela está sempre lançando, Uhum. então o meu papel é direcionar os meus corretores, né?
tanto a logística em si, né, como um todo. Ó, o pessoal tem que ir para esse empreendimento, porque eu acho que aqui vai ser melhor para a Uhum. gente. A grande maioria dessa região, esse empreendimento é mais próximo, esse empreendimento, a gente já tem uma carteira de cliente para esse empreendimento. Então eu acabo. O meu papel principal acaba sendo esse direcionamento e a logística do Sim. projeto. E é bem engraçado também que acaba que às vezes a gente pode fazer também uma escolha errada, depois aquilo que a gente falou lá atrás, que a gente acaba mudando o plano, né, o trajeto que a gente pensou que era para ser para cá e acaba virando para cá. Então acho que a parte mais importante disso é em si direcionamento para o pro projeto certo, da forma correta, fazer um trabalho específico para cada projeto. É um trabalho que é melhor direcionamento para ação de rua, tem um trabalho que é melhor direcionamento para marketing, para as mídias sociais e tudo mais. Então acaba que o meu papel sendo muito focado, a grande maioria nesse direcionamento em si, Sim, sim. né? Entendi. Então vamos lá. Para a gente definir isso aí. Quais as habilidades você considera essenciais para um gestor comercial se manter relevante hoje? Essenciais, É. vamos lá. Acho que a pessoa tem que ter um bom conhecimento do que ele trabalha, Uhum. que é bem importante. É, eu acho que a gente também tem que ter uma tranquilidade, porque o trabalho acaba sendo um pouco, às vezes, estressante. E se a gente não souber levar, a gente acaba surtando, vamos botar Uhum. assim. Uhum. Mas não é que o trabalho seja ruim, não. Eu amo o Sim, que eu sim, faço, sim. tá? É mais por questão de manter a tranquilidade, a calma Ah. e uma segurança para poder estar passando, para não passar um Hum, desespero também para um cliente, que às vezes não é, é mas ruim, né? acaba Hum. passando uma certa forma, uma coisa ruim para o cliente. Uhum. Eu acho que hoje em dia também a gente tem que estar muito antenado com a tecnologia, tá? É importante a gente ter uma certa facilidade com a tecnologia. Quem Uhum. não tiver, procura ter, porque hoje em dia tudo que a gente faz, a gente necessita da tecnologia, do celular, do computador, das redes sociais em si. Então, acho que as coisas mais importantes é isso: é tecnologia, lidar com a tecnologia, ter um pouco de tranquilidade, é, aprender o que você está fazendo. Acho que é importante, então, o aprendizado é muito importante porque a gente faz. Entendi. Eu acho que se a gente manter isso tudo em sintonia, a gente acaba fazendo um trabalho direito, de certa forma, né? Sim. E hoje, Jefferson, a empresa está com vagas abertas? Muitas, muito importante. A empresa está sempre contratando, é uma empresa que está em constante crescimento. Sim. E eu digo, é uma empresa muito boa para trabalhar. Uhum. Não é à toa que eu estou nela há quase 7 anos, né? Sim, sim. Então, fala para mim como que quem quiser, né, ser corretor na Cury pode fazer? Como é que faz para poder se candidatar a uma vaga lá? Então, o primeiro passo, a gente tem as redes sociais, né? Que a gente tem o oficial Cury Vendas da própria Cury, Sim, ou também tem a minha Lar Docilar Cury, que é a minha sim, página. sim. Você pode estar acessando lá para poder estar conhecendo, entrando em contato com a gente e buscando informações para como se tornar um corretor, para poder estar fazendo seu curso, cadastrado no Cresce, Sim. realizar esse curso para poder estar trabalhando, porque tem que trabalhar de forma correta também, Uhum. tá? Tem que ter um curso para se trabalhar. Então é importante entrar em contato com a gente, buscar essa informação e vir trabalhar com a gente. Vai ser muito bem-vindo. Sim. Então agora eu vou pedir só para você falar de novo o Tá, endereço, tá? Para o pessoal poder anotar. tá, vamos lá. A gente tem o oficial Cury Vendas, que é da própria construtora Cury, tá? E tem a minha página também, que é o Lar Docilar Cury. Tem o nosso site, que é o www.lardocilarcury.com.br. Entrando lá, chama a gente lá que a gente passa as informações certinho para vocês. Legal. Bom, Então, Jefferson, obrigado pelo papo eu que e por agradeço. compartilhar suas experiências, né, a prática por uma aula. Você deu uma aula, né, de, Tentei, de pelo menos. liderança e estratégia comercial.
Muito obrigado, tá? Pela sua participação, tá? E desejo sucesso na sua carreira, para sua equipe, tá ok? E muito obrigado Eu que mais uma agradeço também um vez. pouquinho. Desculpa meu nervosismo, Não, tá tudo que é a bem, minha tranquilo. primeira vez, né? Tranquilo. Então, pessoal, eu sou Daniele Selva, vou ficando por aqui e até o próximo episódio.